Espírito elevado a Deus, e João tem então as revelações de Apocalipse. Mas ao analisarmos o contexto da Bíblia Sagrada, quando foi escrito o Apocalipse, nós vemos que a igreja cristã, a igreja que Cristo deixou na terra, estava sendo fortemente perseguida. A Bíblia diz que ali o rei Nero, o imperador romano Nero, mata alguns dos discípulos, e um deles estava incluso também o apóstolo Paulo e Pedro. A igreja está sendo perseguida, fortemente perseguida. Então o livro de Apocalipse é um livro que serve de conforto e de consolo para os perseguidos. Quando entendemos o Apocalipse, nós entendemos que para nós hoje aqui será uma palavra de conforto e de consolo. Não só de conforto e consolo, mas uma palavra de alerta para nós que estamos aqui nesta terra, estamos aqui ainda servindo a Cristo e professando a fé cristã nos dias de hoje. Mas haja vista que naquele período havia uma coisa muito interessante, irmãos, naquele tempo, porque o imperador romano, quando Roma conquista a Grécia, a Bíblia diz que uma estratégia ali dos imperadores romanos, eles tramam algumas parcerias ali com o povo judeu, e eles têm uma estratégia, e essa estratégia tem uma aparente união com o povo judeu. Quando os imperadores romanos perceberam que Macabeu, aquele Judas Macabeu, aquele judeu lutando pela fé, lutando, que a Bíblia não relata por ser um livro apócrifo para extrair doutrina, mas é um livro histórico que mostra a nossa história. Um homem chamado Macabeu conquista grande território e percebe a potência de guerra daquele homem, mas a função naquele tempo e a coisa maior que devia ser feita para o povo que é um povo de paz era matar Alexandre o Grande, o imperador grego. E a Bíblia fala que chega esse tempo, a história conta que chega esse tempo, e a Bíblia fala uns textos que demonstram essa vitória. Mas observe que quando Roma conquista a Grécia, conquista todo o império, e Roma começa a imperar naquele tempo, mas quando eles conquistam, eles dão uma traição com o judeu. A aliança que tinha feito com parte dos judeus, eles voltam para trás e começam a oprimir o povo de Deus, começam a oprimir o povo judeu. E quando Jesus se manifesta, ele se manifesta para libertar, se manifesta para trazer um novo império, que ele chamou Reino de Deus, Reino dos céus. Ele demonstra esse novo império, esse novo reino. Mas observamos um detalhe muito interessante. Mas quem mandava naquela época não era o Jesus dos crentes. Quem mandava naquela época era o imperador romano, porque ele era tido como semideus. Os romanos acreditavam, quando alguém subia ao trono, era Deus que colocava. Ele sentia, o imperador se sentia como semideus, alguém que merecia até a ser adorado. Mas o povo de Deus, quando olhou essa situação e não se prostrava, o povo romano, o império romano, o imperador romano ficou constantemente, fortemente agressivo com o povo, porque lá no povo, na congregação dos crentes, dos cristãos em Cristo Jesus, eles anunciavam que Jesus era o Senhor dos senhores, Jesus era Senhor, mas no dia a dia, no cotidiano, não, aparentemente quem mandava era o imperador romano. Então havia essa constatação, essa constrição, esse levante, esses dois contatos entre o povo de Deus e o império romano, e havia uma grande luta por isso, porque o imperador romano não gostava de ser desafiado. Observe quando Cristo nasceu e passou-se 2 anos, ele ficou preocupado com a profecia que nasceu o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele chama a sua comitiva e fala: olha, mata todos os meninos até 2 anos, porque quem manda aqui é eu, só tem um Senhor. Mas sabe, os irmãos, que Deus está na história. Deus pega e manda um anjo até lá e levar o menino escondido para o Egito, então não é morto. Observe como era ali o Império Romano, a nova organização iniciada agora e organizada, anunciada pelos cristãos, ameaçava o Império Romano. Aquele novo grupo,
aquela nova sociedade, os cristãos, irmão, estavam agora trazendo para o Império Romano um desconforto, algo que o Império estava se sentindo ameaçado, o seu sistema, porque era um povo que estava crescendo, e nós observamos que nesse contexto não é diferente, irmãos, nos dias de hoje. Nós vivemos num mundo aonde a Bíblia fala que está contaminada por Satanás. Satanás tem um certo governo neste mundo. A Bíblia fala, lá no livro de João, o próprio Jesus fala 3 vezes em 3 textos do Evangelho de João: eis o príncipe deste mundo. Enquanto Jesus ainda morto, ressuscitado, estabelecido a igreja, apóstolo Paulo fala a mesma coisa, quando fala dele, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala o Deus desse século. Paulo fala mais em Filipenses capítulo 2, versículo 2, o Deus desse século. Ele começa a repetir e falar, e diante desse texto vemos que Satanás no mundo hoje, irmãos, tem um certo domínio, uma certa influência. Satanás é o dominador deste mundo. Olha que paralelo interessante com o Império Romano. A Bíblia chama o texto mundo, no Novo Testamento fala do termo chamado cosmo, e esse termo grego se refere ao vasto sistema humano fomentado pela ação do inimigo. Escute aqui, meu irmão, tudo que está no mundo não é bom para a igreja, tudo que está no mundo está em treva, porque Satanás está no mundo, irmão, está no mundo, ele está no mundo. Você vê ele nas novelas, você vê ele nos filmes, propagando a imundície, a imoralidade, e acorda os irmãos e começa a olhar para este mundo, que é muito de nós estamos sendo influenciados por este mundo, ao invés de nós influenciarmos ele. No paralelo, nós vemos que a igreja em Roma não tinha medo, não tinha vergonha de anunciar Jesus e confessar Jesus como Senhor. A história conta, irmãos, olha para mim aqui que eu estou pregando. A história conta, irmão, lá no Coliseu de Roma, aqueles imperadores reuniam, saqueavam os irmãos das suas casas, batiam na porta: aqui tem crente? Você confessa Jesus? Confesso. Mas você agora, você confessa o imperador, e você não será morto. E o povo não confessa o imperador. Eu confesso a Jesus como Senhor da minha vida. E diz a história que aquele povo era pegado, levado lá dentro do Coliseu, no meio da arena, e então soltava-se leões famintos e comia, destilava o corpo de nossos irmãos, confessando Jesus como Senhor. E dá vergonha falar isso, não. Nesses dias de hoje, onde tem crente, homens e mulheres que estão na igreja, até pula, até fala língua, até fala que é obreiro, mas tem vergonha do Senhor Jesus lá no mundo, não consegue testemunhar, tem medo de falar que é crente. Irmão, escute, acorde. Você está correndo um sério risco na sua vida de você ficar por 7 anos de tribulação e tanto mais desgaste que vai vir por aí. Escute aqui, olha o paralelo que acontece. Mas quando vemos essa situação, irmão, os dias de hoje, Satanás fomentando este mundo. Escute aqui, tudo que o mundo faz, irmão, tem uma má intenção, tem uma intenção por trás, tem um espírito, tem um poder operando. Você acha, como você vê uma novela, você não consegue tirar nada de pau, irmão. Vira e mexe, colocam lá, coloca lá uma pessoa com síndrome de Down. Olha, a novela da Globo tratou o assunto do Down, mas, irmão, é só para tapear, o resto é só adultério, pornografia, irmão, é pessoa, são casais, mulher traindo marido traindo a mulher, vários triângulos amorosos na novela, e os crentes estão batendo palma, chorando pelo romance, e Jesus não está mostrando nada disso, irmão, porque isso é do mundo. E Jesus disse, usando João: filhinhos, não ameis o mundo, nem o que há nele. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Escute aqui, irmão, você quer ser o crente que vai subir para o céu? Quer ser, larga o mundo e siga Cristo. Os crentes
convicção de que por trás de todos os empreendimentos humanos há um espírito, uma força, um poder maligno que atua contra Deus e contra a tua palavra. Escute aqui,